Olá, sou Tulad Costa e quero que você seja bem-vindo ao Podcast 1. E para iniciarmos, eu conto com a presença da professora Kelly Adjani. Que bom lhe ver no pódio. Seja muito bem-vinda. Obrigada, prazer estar aqui com você e falar um pouquinho sobre a nossa educação em Santarém, musical, né, inclusive. Conte pra gente como surgiu esse seu interesse pela área musical. Fale um pouquinho desse campo cultural, das artes, que faz parte da música também. Sim, a nossa cidade em si ela é muito musical, né? Tanto nas escolas de estudo regular, quanto as escolas de música, que tem bastante aqui na cidade, tem crescido muito. Então, quando eu comecei a entrar nesse universo da música, foi algo que transformou a minha vida. Eu posso dizer que eu não comecei muito cedo, eu comecei com 13 anos de idade, que foi quando eu tive a oportunidade de conhecer, ter o contato com a música, foi através de projeto em escola, inclusive, projeto na escola onde eu estudava, que era no Tapajós, e o professor desenvolveu um projeto de flauta doce, e eu achei interessante, resolvi aprender. Iniciei, ficamos só uns 2 meses estudando, e meus pais, sempre grandes incentivadores, resolveram buscar outros lugares que poderiam me ensinar um pouco sobre a música. Então, aí eu fui para a Escola de Músicas Fonseca, porque eu lembro que foi todo um processo para eu conseguir entrar, né? Que tinha teste de prova. E eu entrei, consegui entrar de primeira, fiquei super feliz. Nossa, consegui entrar na Escola de Música, que na época para mim, né? Era a única escola que eu conhecia. Então, eu ingressei, passei 4 anos estudando. Conheci o canto coral, a flauta doce, no caso, o coral de flauta doce. Então, foi uma grande experiência para mim e eu iniciei com a introdução no instrumento que eu queria, que na época era a flauta transversal. Então, eu iniciei o estudo da flauta transversal, mas por diversas situações, questões de faculdade, ensino médio também, tive que parar, fiquei acho que uns 2 anos sem estudar. Aí aquilo me entristeceu por um tempo, né, porque eu tinha que focar na faculdade, que era o que eu queria, que era a faculdade de música. Quando eu descobri que tinha faculdade de música, não, vou fazer faculdade de música. E aí eu me dediquei para passar na faculdade de música, fazer isso no médio, passar na faculdade, eu consegui. E aí, dentro da faculdade de música, conheci outras pessoas que tinham outro universo, assim, musical, né, que eu fui conhecendo, compartilhando histórias. E aí eu conheci a Filarmônica Municipal. E eu fiz uma amizade com uma violista, que ela toca, né, que é parecido com o violino, que é um instrumento um pouquinho maior. E ela falou assim: tu não quer ingressar na Filarmônica? Eu estou precisando de alunos e tudo mais. Aí só interessante. Aí eu fui conhecer o instrumento, descobri que tinha o violino, me apaixonei pelo violino. Aí, assim, não, vou fazer violino. Comecei violino e hoje não abandonei ele, virou minha paixão. Que legal. Aí eu fiquei estudando violino, mas dá para ir na faculdade. E 1 ano estudando violino, o professor Rafael, que é o diretor da Filarmônica, diretor musical da Filarmônica, me convidou, né, que já era professor da UEPA também, me convidou para ser professora de crianças assim, de 5 anos, 6 anos. Eu já tinha iniciado a faculdade de música, já tinha tido contato assim, de como é que trabalha a didática com criança. Então, foi uma experiência. Iniciei como monitora, né? Então, foi um desafio, uma experiência nova. Eu fiquei assim, não, vou topar essa ideia. E topei, iniciei os estudos. Era uma turma, assim, de 7 crianças, bem pequenininhas. E os violinos eram muito grandes para eles, era um instrumento adulto, né? Mas aí eu fui buscando conhecimento, conheci métodos que trabalhavam o ensino do violino, que era específico para criança, que é o ensino da linguagem materna, que era muito direcionado para eles. Então, eu busquei a fundo, entrei assim nesse universo mesmo de cabeça, e os professores me ajudaram bastante. Então, continuei e estou até hoje, eu acho que vai fazer 7 anos que eu estou trabalhando com violino, com crianças, especificamente com crianças, na Filarmônica Municipal. E aí, continuei os estudos com a flauta transversal e também comecei a introduzir o estudo da flauta transversal também com crianças e jovens e adultos, mas o meu foco foi totalmente para crianças, assim, porque eu vi que a sede de aprendizagem, de conhecer, de ter novos desafios com crianças é incrível, é encantador. Então, ver que eles têm essa vontade
me dá mais vontade ainda de estudar mais e passar o conhecimento para eles. Então, hoje em dia, eu estou dando continuidade, estou dando aula de violino para transversal, principalmente para crianças, mas também dou aula para jovens e adultos. E sempre buscando mais conhecimento. Atualmente estou buscando cursos com a metodologia Suzuki, que é um curso direcionado à linguagem materna, que é o ensino coletivo, linguagem materna, o estudo da escuta, do trabalho pessoal também da criança e do jovem, não somente focando só em técnica e metodologia, mas também no pessoal, no desenvolvimento da criança em si. É muito interessante a sua trajetória, Kelly, é muito bonita. E você já vem desde criança, você continua jovem, né? Mas continua na área musical. Eu sei que a musicalização na infância ela é um processo de aprendizagem que utiliza a música como uma ferramenta de desenvolvimento integral da criança e contribui para o desenvolvimento e habilidades musicais básicas. A senhora trabalha com musicalização infantil. É assim mesmo que funciona essa parte musical com criança? Sim, não só a questão musical, mas também tem todo um trabalho também corporal e também mental, né? Trabalha muito a questão motora, melhora a questão da coordenação motora, a disciplina, o foco, a concentração. Então, a música, além de trabalhar muito a técnica também, o desenvolvimento musical, trabalha muito a criança em si, a pessoa em si, o adulto, né, também. Então, tanto que quando a criança, o adulto, a aluna em si, tem um acompanhamento, muitos médicos, inclusive, incentivam os pais ou o paciente a iniciar o estudo da música justamente porque trabalha também a questão da respiração, que às vezes a pessoa tem alguma dificuldade na questão do respirar, então a música traz um pouco isso, desenvolve e melhora. E também tem a questão terapêutica também, que muitos, inclusive tem alunos que iniciaram o estudo da música por questões terapêuticas, porque tinha muito estresse no trabalho e queria uma coisa para extravasar. Então veio para a música para ter essa paz, ter esse outro mundo para focar. Então, para a criança, é muito bom para desenvolver musicalidade desde cedo, porque aí consegue ter um desenvolvimento e vai amadurecendo passados os anos, mas não impede também que adultos também possam iniciar o estudo da música. Temos, na Filarmônica, temos músicos de 60 anos que começaram a ver tarde e que estão se desenvolvendo muito bem. Tem alunos que são crianças que incentivaram os pais a iniciar o estudo da música também. Então, tem pais e alunos estudando juntos. Então, tudo isso é um combo de coisas boas que a música traz para a nossa vida também. Para a vida dos nossos alunos, no caso. Você falou dessa questão agora há pouco da respiração, né? A gente sabe que essa questão da respiração adequada, toda pessoa precisa do oxigênio para o bom funcionamento da vida da pessoa. E na música, a gente tem um aquecimento antes de começar o canto, de iniciar um momento musical. Para quem toca flauta, esse instrumento da flauta transversal, essa respiração, a questão da postura, ela tem alguma influência, alguma importância? Com certeza, principalmente a flauta transversal, porque a flauta transversal é um instrumento que o sopro não é direcionado totalmente para dentro do instrumento, ela é dividida. Então, a embocadura da flauta, a gente não coloca totalmente para dentro dos lábios. Ela fica para fora, o orifício, e a gente sopra. E o sopro fica dividido em dois. A metade vai para fora e a metade vai para dentro. Então, isso exige muito do nosso pulmão. Então, nas primeiras aulas, quando eu inicio o estudo do instrumento com o aluno, eu trabalho muito a questão da respiração, porque para quem não é acostumado, ele inicia logo soprando com muita intensidade por longo tempo, acaba sentindo tontura, dor de cabeça. Então, inicialmente, para iniciar o instrumento, principalmente de flauta transversal, a gente trabalha muito a questão da respiração, diafragma, como é que diz? A resistência do pulmão, para que a pessoa consiga ter, com o passar dos estudos, mais resistência para executar o instrumento em si. Isso força, de uma certa forma, a pessoa a ter um certo controle da respiração, né?
Trabalhar também essa questão do controle, para não sair soprando de uma vez só. Ter o controle de se manter a frequência do sopro para que o pulmão se mantenha firme, né? E não se desgaste muito rápido. Por exemplo, tem músicas que são notas muito longas, de 4, 8 tempos, que se não tiver um controle da respiração na hora de soprar, termina antes da nota terminar de executar. Então, tudo isso tem que ser trabalhado também, esse controle da respiração. Então, é feito vários exercícios para ter esse controle. Então, aí já consegue fortalecer mais a questão do diafragma. Então, depois de um tempo, já faz com mais eficiência. Olha que bacana, né? Esse envolvimento da criança com a música, aprende outras técnicas além da música, né? Vai muito além disso. E a postura, como você tinha perguntado, é importante. Por exemplo, se a gente for tocar, usando como exemplo a flauta transversal, que é o instrumento que eu toco, né? E tocar com a costa caída, assim, com a postura ruim, a perna cruzada, como eu estou agora, não vai ter espaço suficiente para preencher de ar o pulmão. Tem uma influência, né? Tem uma influência, vai dar uma quebrada. Então, tem que ter uma postura, costa reta, no caso aqui o braço, né, certinho, e conseguir preencher. E quando for respirar, não respirar com o ombro, só preencher, que é a região do pulmão mesmo, com a barriga. Aí consegue ter uma maior qualidade com relação ao sopro e respiração. E tem gente que pensa que trabalhar com essa arte musical é fácil, né? Não. Às vezes tem que aprender até estudar a anatomia do nosso corpo e compreender como é que funciona, qual é a melhor postura e tudo mais. Porque se a gente não ficar atento à postura, com o passar dos anos, aquele aluno vai sentir dores, vai ficar com dor no pescoço. Desconforto. Aí já vai ficar desanimado para continuar os estudos, porque aquilo tá dando um incômodo, né? Então ninguém quer praticar uma coisa e ficar sentindo incômodo o tempo todo. Então, a gente como professor de música, como profissional, a gente tem que estar sempre atento a isso, ao bem-estar do aluno, entendeu? Tanto quanto a respiração, quanto a postura, e também quanto à motivação dele para dar continuidade aos estudos. É necessário ter algum conhecimento de música para participar das aulas de musicalização? Na verdade, não. Só precisa ter força de vontade de aprender. Ter interesse de aprender a música, né? Mas não ter nenhuma limitação. Não posso porque nunca tive um contato. Não, o momento do seu contato é naquele momento. Mas, claro, que se a gente for entrar direto para o instrumento, a gente tem que ter o processo de musicalização, né? Iniciar, estudar partitura, células rítmicas, coordenação, para poder passar para o instrumento, porque se for diretamente para o instrumento, pode ser que seja uma coisa mais demorada, um processo mais cansativo. E isso acaba, às vezes, desestimulando o aluno. Então, a musicalização é um preparo para o instrumento. Claro que na musicalização não vai deixar de aprender instrumento. Tem a flauta doce, ou então outro instrumento alternativo que o professor pode utilizar, como o xilofone, no caso. Mas é um processo, uma iniciação para poder, quando ele chegar no instrumento, e ter mais facilidade, porque o aluno já chega empolgado para tocar alguma música. Então, a musicalização vai facilitar isso, para quando chegar lá, ele já conseguir tirar as primeiras notas com mais facilidade. E não existir uma barreira. Então, ajuda tanto ele quanto o professor para ensinar o instrumento também. Mas aí, para a musicalização, não precisa ter algo prévio. Pode entrar diretamente, porque é naquele momento que ele vai conhecer o universo todo da música. Nesse processo que você tem trabalhado com crianças, você tem observado se tem surgido alguma criança que nasceu, digamos assim, não sei se seria correto esse termo, com algum dom musical? Tem. Tem aqueles que dá um destaque, né, na turma. Mas eu percebo que a maioria dos que tem um destaque é tudo por influência também, na verdade, o incentivo dos pais. Os pais, eles têm um impacto muito grande no desenvolvimento das crianças, principalmente musical, que é o que tenho observado, né? Então, eu percebo, particularmente nas minhas aulas de violino, eu percebo que os pais que estão mais presentes ali, que estão lá nos ensaios, estão lá nas aulas, perguntam, cobram em casa, ensaios, estudos, o desenvolvimento do filho é muito mais acelerado, é muito mais perceptível com relação aos outros, que não existe tanto esse cuidado. Então, mas claro que tem aqueles assim que mesmo os pais não estão dando tanto apoio, se destacam também, mas o foco principal aí que eu percebo, o ponto principal é o incentivo dos pais para que o aluno cresça também. Então, os maiores destaques que temos
nas turmas de violino com criança, são esses alunos que têm os pais ali por trás dando suporte. Então, eu tenho alunos assim que, por exemplo, iniciou tem menos de 2 anos e estão tocando músicas assim que a gente não imaginava que fosse conseguir, entendeu? Que já está tendo um desempenho muito maior, muito mais rápido do que a gente esperava. Então, isso a gente observa justamente porque os pais estão ali presentes e esse aluno específico, o pai está aprendendo violino também. Então, isso é um estímulo para o aluno. A gente pode dizer assim que o dom, existem pessoas que nascem que realmente com dom, mas o principal dom mesmo é aquele que está sendo... Apoio familiar. O apoio, sim. Tem alguém por trás te dando suporte, dando apoio, te motivando a crescer. E a pessoa fica com mais sede de aprender mais ainda. Então, o dom é o nosso próprio incentivo, entendeu? Por isso que eu gosto de considerar assim que não é a gente que nasce com dom. A gente acordou, do nada, aprendi a tocar violino maravilhosamente bem. Não, é tudo um apoio e incentivo por trás de tudo isso que faz de ter esse dom que a gente diz que Deus nos deu, né? O professor Mário Sérgio Cortella, ele fala assim que quando ele termina uma palestra, algumas pessoas vêm que dizem assim, olha, o senhor tem o dom da oratória muito grande. Aí ele diz que fica chateado um pouco, porque são horas de estudo, de exercício. Exatamente. E aí as pessoas pensam que é fácil, né? Não é tão fácil assim. Precisa de treino, precisa de dedicação. Sim, sim. Tem grandes músicos no nosso país, né? Até mesmo mundialmente, que a gente diz assim, que nasceu com um dom. Muita gente diz que nasceu com um dom. Mas, se a gente for olhar o dia a dia deles, é o dia todinho estudando o instrumento, é ali incansável, estudando. Aí chega lá no palco, toca maravilhosamente bem. Então, aí vem aquela coisa assim, ele tem um dom. Pode ter que tenha uma facilidade, um ouvido mais sensível, uma articulação melhor, assim, a questão motora pode ser, facilita muito. Mas o esforço e a dedicação da pessoa é essencial para que surja esse dom que a gente tanto quer alcançar, né? Isso é essencial, com certeza. Isso é interessante. Sim. Tudo na vida precisa de treino, né? Sim, de exercício, porque a prática já leva à perfeição, né? A gente está buscando, exercitando sempre. Se chega um momento que a gente se aproxima do perfeito, do ideal, né? Sim. Mas sempre tem que ter aquele momento que a pessoa tem que ter uma dedicação, né? Não é só naquela hora da sala de aula, tanto no estudo formal, ou eu imagino que também no campo da música seja assim, área, em toda a área. Vida. Tudo que a gente quer alcançar, a gente tem que ter uma dedicação para a gente alcançar aquilo que a gente quer, né? E quando a gente fala de estímulo da família para o aluno continuar se interessando pela música, tem uma certa contribuição também, o estímulo do professor, da professora, né? Os métodos que um professor, uma professora desenvolve, contribuem para que o aluno tenha um interesse, né? Com certeza, porque temos aquele método tradicional, né, de ensino, que é o método mais antigo, né, que é em sala de aula, sentado na cadeira, pega o método, estuda e pronto. E tem também o mais didático, que é o que ultimamente está sendo mais discutido em sala de aula nas universidades, sobre o método mais didático para trabalhar com os alunos. Então, eu particularmente procuro muito isso, de não deixar algo muito tradicional, muito metódico. Trabalhar uma forma mais dinâmica para que isso estimule eles, porque se a gente fazer um estudo dentro da sala de aula, a pessoa ficar sentada a aula todinha, só tocando, errou, repete, aí a pessoa fica desanimada. Diz, poxa, aquela aula chata, não quero. E aí vão desistindo, né? Aí desiste, é cansativo, aí às vezes o pai também não ajuda, aí o aluno não fica por muito tempo. Aí, então, eu sempre tento fazer uma forma que o aluno tenha interesse, venha para a aula com vontade de aprender, que fique chateado quando não tenha aula, fique chateado quando por algum motivo tenha que faltar, e poxa, não vou para a aula hoje, mas que queira estar lá, entendeu? Então, eu sempre tento buscar isso para que eles não desanimem. E quando eu vejo que eu tenho um aluno assim que está meio assim, desanimado, eu tento conversar para entender o porquê que ele está, o que está afetando, o que está desanimando.
Já tive alunos assim que, principalmente na flauta transversal, porque exige muito do nosso pulmão, né? É algo assim que tem que ser muito trabalhado. Então, já tive alunos que desanimaram porque não estavam conseguindo ter aquilo que ele queria e estava desanimado com ele mesmo, porque não estava conseguindo aquilo. Ele estudava, mas não estava conseguindo. Aí eu fui lá, conversei, entendeu? Por que ele acha que não está conseguindo? Disse, não, bora lá. Aí fazia um reforço, marcava uma aula extra. Não, você vai conseguir sim. Aí procurava músicas mais fáceis para ele conseguir tocar, para ele ver, poxa, eu consegui tocar. Aí ele vai e se incentiva mais ainda para estudar mais ainda. Então, é sempre procurando. A gente não tem que tratar a turma, porque eu trabalho de forma coletiva, né? Então, a gente não tem que jogar um conteúdo em geral e esperar que todos consigam tocar da mesma forma, porque cada um tem sua particularidade. Então, apesar de eu passar um conteúdo que todos tenham que tocar, eu tenho que ter um olhar individual para cada um, para saber por que ele está com aquela dificuldade, por que aquele ali está sentindo isso e aquilo. Então, eu sempre tenho que ter esse olhar especial para que não se desestimule, que isso aí, depois chega um momento assim que ele desiste, aí não tem mais como conseguir resgatar, né? E é isso que a gente não quer. Eu percebo que você tem, quando você fala da música, dos métodos que são essenciais para que o aluno continue participando das aulas e desenvolva, tem um certo brilho nos seus olhos. Então, isso é bom para o aluno e para você que está fazendo o que gosta, né? Sim, sim. E assim, é interessante porque quando eu era criança, eu não tinha vontade de ser professora. Foi algo que surgiu assim na minha vida. Então, é algo que também me surpreende o fato de eu estar lecionando e estar gostando, entendeu? Porque antes, no meu passado, assim, não era algo que eu almejava. Eu tinha outras expectativas, assim, de outras áreas de trabalho. E quando surgiu a oportunidade de estudar música, aí eu pensei, por que não? Eu vou me envolver nessa experiência. E eu entrei e não saí, assim, eu continuo, sabe? E sempre buscando e tentando conhecer outras áreas também relacionadas à música, outros instrumentos talvez. Eu, atualmente, assim, até pensando em estudar um pouco de piano, porque é um instrumento que se complementa com outros, por exemplo, para dar aula. Eu já penso logo nas minhas aulas. Para dar aula de violino, para atravessar, eu disse, poxa, seria tão legal ter um acompanhamento para os meus alunos. Se eu tocasse piano para eles, seria legal. Então, já estou pensando aqui em aprender piano para acompanhar os alunos. Isso é... Aí eu fico assim, nossa, como é que pode, né? A gente se envolve tanto. É uma questão... Quando fala do campo das artes, é uma questão muito envolvente, né? Sim. A gente falando aqui da questão musical e da parte artística, eu me lembro muito da história do Bruce Lee. Eu gosto muito de artes marciais. Eu lembro que o Bruce Lee, ele desenvolveu um estilo e aí ele ficava buscando outros estilos para mostrar para ele mesmo que poderia agregar outros conhecimentos com aquele que ele já tinha e desenvolver outras técnicas e satisfazer a questão pessoal, né, de ele trabalhar com as artes. Isso é muito importante, porque quando a gente gosta do campo da arte, a gente está sempre buscando novas formas de se trabalhar. Estamos sempre explorando alguma coisa nova. Isso que é interessante. E a música, ela é envolvente. De uma certa forma, a Mas, música assim, tem esse poder, ampla, né? Então a gente pode explorar muita coisa na área da música, até o canto, então é incrível. A gente só de estar lá no chuveiro cantando já dá um estímulo de algum... uma paz, né, na gente. Sim. Então é uma área muito, assim encantadora muito mesmo. Bom. A gente vê tanto nos pais, os pais também ficam envolvidos de ver não só dos filhos estarem tocando, mas de estarem ali nesse meio, que às vezes nunca tiveram oportunidade, então estão tendo esse contato para eles também. A gente percebe isso nos pais, nas famílias que estão se envolvendo, que querendo ou não se envolve, né, com o estudo dos filhos. Então isso é muito interessante mesmo. Muito bom esse seu trabalho que você desenvolve na área musical. E para nós finalizarmos, a musicalização, ela pode ser complementar à educação formal que a criança recebe na escola, né? Como isso pode acontecer? É como eu já tinha destacado anteriormente com a questão da disciplina, né? Também, que geralmente a música, ela cobra um pouco da disciplina. Não que a escola regular não cobre, mas na música, para funcionar, para a gente conseguir fazer uma execução, tem que ter disciplina e foco para conseguir, né?
Então, de certa forma, isso acaba influenciando no estudo regular daquele aluno. Então, eles conseguem ficar mais concentrados, mais focados, mais disciplinados para que consigam desenvolver o objetivo deles em sala de aula. E também a questão do ouvido, afinação e a questão do bem-estar também, que influencia bastante, né? O aluno, às vezes, que já está muito estressado com o estudo na sala de aula, que às vezes fica todo dia estudando, aí vai praticar o instrumento que ele quer, então aquilo já desestressa, então já volta no outro dia para a sala de aula mais relaxado para continuar os estudos. Acho que tudo isso influencia, tudo é um complemento, né? Tanto a escola regular quanto influencia na música, quanto a música influencia na escola regular. E hoje em dia, aqui em Santarém especificamente, a gente vê muito isso, né? As escolas, bandas de fanfarra que tem nas escolas. E como os alunos são muito envolvidos com isso, criam responsabilidades e compromisso com as aulas de música e com os ensaios. Então, isso acaba que também influenciando muito também no ensino regular. E isso está crescendo bastante na cidade, graças a Deus, está indo muito bem. Isso é muito bom para a nossa cidade também, Sim, para as nossas crianças, para as pessoas, de um modo geral, como você falou, a música não tem idade para fazer parte, de tocar instrumento, cantar, qualquer idade. Isso é muito bebê, bom. A gente está vendo muito projeto sendo desenvolvido aqui na cidade com relação à musicalização para bebês. Então, é algo realmente está sendo muito explorado aqui na cidade, de todas as idades, não tem distinção. Kelly, foi uma satisfação muito grande contar com a sua presença aqui no Podcast 1. Eu agradeço falar um pouco dessa experiência também, né, de como é, e a importância que a música tem para nós, como professores, quanto alunos, também para a nossa sociedade, que tem sido ouvido muito, principalmente aqui na nossa cidade. Muito obrigado. Essa foi a professora Kelly Adjani no Pódio 1.